Paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo Evangelho de Jesus, né? Narrado pelo evangelista Lucas. A tradição atribui a Lucas, né, a confecção desse Evangelho. Aquele Lucas que acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens. E Lucas ele vai fazer um estudo, um relato, e ele vai fazer uma pesquisa, ele vai dar ênfase para as testemunhas oculares que viram o ministério de Jesus em ação. E ao mesmo tempo ele vai dizer que todos esses acontecimentos dizem respeito às alianças feitas por Deus ao longo do Antigo Testamento até se cumprirem em Jesus Cristo. E aqui você vai ver muitos detalhes que às vezes em outros evangelhos não constam, e a gente vai ver aqui. Então é uma leitura assim maravilhosa. E eu peço ao Espírito Santo de Deus agora que ele fale ao meu coração e que ele fale ao seu coração agora com poder, com graça, com unção, para que eu e você sejamos abençoados nessa leitura. Vamos juntos? Então, Lucas capítulo 1. E lembrando que lá no meu grupo, no WhatsApp, eu coloquei um vídeo explicativo do Bible Project falando sobre o livro de Lucas. É um material muito legal. Se eu fosse você, dava uma olhadinha lá no meu grupo de estudos do Zap. Se você não tem, manda para mim um Zap. O meu Zap está aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu insiro você lá no nosso grupo de detalhamentos a mais a respeito aqui das leituras que estamos fazendo. Amém? Vamos ler? Lucas 1 diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos, olha só, dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aqui eu me lembro de Sara e Abraão, né? Inevitável você lembrar, os dois em idade avançada, e a promessa do Senhor de uma descendência vai se cumprir na vida de Abraão, e você vai perceber que aqui também não vai ser diferente. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Isso vai se cumprir quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, sua prima, né? E lá vai acontecer exatamente isso. João vai ser cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Impressionante o relato.
Ele se converterá, ou ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminado os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com um homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer através de você será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Lembra que o anjo falou para Isabel que o menino seria cheio do Espírito Santo já no ventre? Olha só o que está acontecendo aqui. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador. Olha só como ela sabia disso, né? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação que você fez a mim, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. É um cântico, né? O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Desde agora, por todas as gerações, me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com este nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido, desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos inimigos nossos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão de seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esta é a leitura de hoje. Que Deus lhe abençoe com poder, com graça e com unção, e que o Senhor possa ter falado ao seu coração em nome de Jesus. Fica com Deus. Até amanhã.